Você já parou para pensar que talvez a maior luta da sua vida não seja contra o mundo, nem contra as pessoas, mas contra você mesmo? Sim, porque enquanto você acredita que o problema está lá fora, talvez a verdadeira guerra esteja acontecendo aqui dentro. Silenciosa, constante e muitas vezes negada. E se eu te dissesse que tudo o que você vive, as suas dores, os seus conflitos, as suas repetições, são apenas reflexos dessa luta interna? Do seu eu contra o seu eu. Fica comigo até o fim desse vídeo, porque você vai entender como o orgulho, a vaidade e a falta de autoconhecimento nos cegam e como essa batalha pode ser pontual na nossa transformação. Mas cuidado! Se você fugir dessa reflexão, talvez você continue lutando contra o inimigo errado. Eu sou a Mari e você está no canal Palavra Cria. Aproveite para se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar o vídeo com aquela pessoa que você conhece que está precisando ouvir umas verdades. Vamos lá? Para entendermos melhor tudo o que eu vou falar logo mais, é preciso de um contexto. Então, vamos lá. Quando o homem, ainda jovem, em consciência, quis cometer o primeiro erro, o bom senso lhe disse: detente, por que segues o caminho do mal? Mas o homem respondeu orgulhoso: eu quero. Mais tarde, quando o poder lhe subiu a cabeça e o prazer virou regra de vida, surgiu a ponderação aconselhando: para. Por que te entregas ao gasto inconsequente? E ele respondeu: eu posso. Depois, usando os outros para servir a própria loucura, veio a humildade suplicando: reflete, por que não te compadeces dos mais fracos? Mas o homem respondeu: eu mando. E quando o amor o chamou à caridade, pedindo que socorresse os necessitados, ele disse frio: eu ordeno. Mesmo diante da justiça que o advertia, não te dói ferir tanta gente? Ele manteve o orgulho: eu exijo. E assim viveu, acreditando-se no centro do universo, dominando, oprimindo, reclamando, até que um dia a morte o encontrou e disse apenas: eu quero, eu posso, eu mando, eu exijo. E na luta do eu contra eu, o homem foi levado à casa da verdade, para aprender, enfim, que o verdadeiro inimigo nunca esteve fora, mas dentro dele mesmo. O primeiro desativo: eu quero. Quando o ser humano, ainda jovem, em consciência, que é o nosso caso, vivemos de instinto, nos conduzimos pelo impulso. Não pensamos, apenas agimos. Nesse estágio, buscamos o prazer, a posse, o poder. Acreditamos que viver é satisfazer os desejos imediatos. E quando o bom senso tenta nos alertar, respondemos: eu quero. Quantas vezes você já disse isso sem pensar: eu quero? Como quem acredita que querer é o suficiente para justificar qualquer escolha. Deixe nos comentários. Nós podemos mudar nossa vida. O problema é o nosso querer. Quase sempre está voltado para o prazer, não para a moral. E assim nascem as nossas primeiras quedas, quando o eu quero grita mais do que eu devo. E o esbanjador eu posso?
Na nossa caminhada, tem momentos em que nos sentimos poderosos. O ego ganha corpo. Acreditamos que podemos tudo. Adotamos a extravagância e o desperdício como estilo de vida. E os maus hábitos tornam-se moldes da realidade ilusória. São nossos hábitos que definem onde caminhamos. Aquilo que repetimos todos os dias sem pensar. E aqui é que a ponderação aparece e diz: para! Por que te consagras desse modo a hábitos inconsequentes? Você já percebeu um hábito seu que não é legal? Você sabe disso, mas continua fazendo? Deixe seu comentário. O que é necessário e o que é supérfluo? A natureza traçou os limites do necessário. O supérfluo é o inimigo da nossa felicidade porque cria necessidades ilusórias. Então, tudo aquilo que você lutar por conquistar e ao adquirir, passado um breve tempo, já deixou aquilo de lado, é o supérfluo. Observe quantas coisas na sua vida isso aconteceu e acontece, inclusive com pessoas. Mas o homem, tomado pela vaidade, responde: eu posso. Quantas vezes você já confundiu poder com liberdade? O poder sem consciência é só um instrumento de destruição lenta. Primeiro de si mesmo, depois do mundo ao redor. Deixe seu comentário sobre isso. E quando falamos, eu mando. Quando o ego acredita que pode tudo, ele logo quer mandar. O homem começa a usar os outros como meio, não como fim. E quando a humildade se aproxima pedindo compaixão, ele responde: eu mando. Assim a vaidade se mascara de autoridade, o orgulho se veste de roupa de líder, mas o coração ainda é imaturo. Nesse estágio somos guiados pelas paixões, pelo desejo de domínio. A consciência está em crescimento, mas ainda presa à ideia de que mandar é ser forte. Mas quem precisa controlar o outro, na verdade, perdeu o controle de si mesmo. E a ilusão continua quando falamos: eu ordeno. O homem, agora poderoso e cercado de recursos, acredita que o mundo existe para servi-lo. A voz do amor e suplica: modifica-te, sê caridoso. Como podes reter o rio das oportunidades sem socorrer o campo das necessidades alheias? Mas ele responde: eu ordeno. O egoísmo é a chaga da humanidade, é a negação da caridade. Só seremos felizes quando deixarmos de olhar somente para o nosso próprio umbigo. Quando conseguirmos enxergar as necessidades dos outros, começaremos a crescer. Já entendemos, mas ainda não sentimos. Sabemos o que é certo, mas não vivemos o certo. Falamos de amor, mas não praticamos. Mas já há uma certa evolução. E nessa contradição nasce o sofrimento moral. O vazio que nem o poder, nem o dinheiro, nem o aplauso consegue preencher. Quantas vezes você já teve tudo e mesmo assim sentiu falta de algo que não sabia nomear? Deixe seu comentário. Mas aí pode vir a queda quando dizemos: eu exijo. Quando o homem, embriagado de si, pratica atos condenáveis, a justiça divina se aproxima e pergunta: não te dói ferir tanta gente? Mas o ego inflado, cego, responde: eu exijo. E assim vivemos, reclamando, oprimindo, dominando, sem ouvir
as virtudes, sem nos ouvir. Até que um dia a morte chega. E a morte não pede licença. Ela apenas diz: eu quero, eu posso, eu mando, eu exijo. Aquelas mesmas palavras que usamos contra a vida, agora a vida devolve. E tentamos resistir, lutar, mas não há como. Porque quando tememos, atacamos. Mas quando compreendemos, nos rendemos e aprendemos. É nesse momento que somos levados à casa da verdade, e a verdade é Jesus. E aí temos a hora da colheita. Tudo que semeamos, mais cedo ou mais tarde, volta. Jesus falou sobre isso na parábola do joio e do trigo. O joio é o egoísmo, o orgulho, a ilusão. O trigo é o amor, a humildade, o despertar da consciência. E no tempo da colheita, cada um entrega o que plantou. Não há castigo, há consequência. Não há injustiça, há aprendizado. É o despertar. A morte não é o fim, é o início de uma nova forma de ver, porque quando o corpo cai, a alma se levanta. E ali, diante da verdade, o homem percebe que o inimigo que ele lutou para vencer nunca esteve fora, estava dentro. Era ele mesmo. E então começa a luta mais bonita e mais difícil da existência. A luta pela paz da própria consciência. Quantas vezes você se viu repetindo padrões, julgando, criticando, se sabotando e mesmo assim dizendo: é mais forte do que eu. Nada é mais forte do que você. Você é mais forte do que isso. Mas precisa se conhecer. Porque sem autoconhecimento, o eu quero continua vencendo o eu preciso. O eu mando continua sufocando o eu compreendo. E o eu exijo continua calando o eu amo. Eu contra eu é o retrato de cada um de nós. Mas há uma boa notícia. Toda vez que escolhemos olhar para dentro de nós, compreender nossas sombras, reconhecer nosso orgulho, vencemos mais uma batalha. Autoconhecimento não é luxo, é necessidade evolutiva. Se esse vídeo tocou você, compartilhe com alguém que está vivendo, está travando essa luta interior. Deixe seu comentário. Eu quero saber qual desses eu você tem enfrentado. E o que mais te desafia? O querer, o poder, o mandar ou o orgulho de não ceder? Curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Até lá!